Olá, tudo bem com você? Essa é a Semana da Amizade e o tema de hoje é lealdade. O texto para o nosso estudo, 1 Samuel capítulo 20, versículo 17. O texto fala o seguinte: Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Aqui nós vemos a experiência de Jonatas e Davi. Jonatas era o filho do rei Saul e Davi era um guerreiro valente, uma pessoa admirada por muitos. E Jonatas e Davi, logo quando se conheceram, eles se tornaram muito amigos. Haviam algumas coisas em comuns que os aproximaram. Primeiro de tudo, ambos os dois eram homens tementes a Deus. Eles eram muito obedientes a Deus. Ambos eram corajosos também, homens de batalha, e eles confiavam que Deus era com eles, dali a origem da sua coragem. E terceiro, ambos eram leais primeiro a Deus, leais também ao rei, que na época era Saul, e também leais aos amigos. Porém, uma dificuldade que Davi enfrentava era com relação ao rei Saul. O rei Saul não tinha essas mesmas qualidades que Davi e Jonatas. O rei Saul, em algum momento, ele deixou de ser um homem temente a Deus. Ele já não obedecia mais a Deus, ele não ouvia a voz de Deus. Ele queria fazer tudo do jeito dele. Por diversas vezes também, Saul se mostrou um homem covarde. Ele não era um homem corajoso. Por exemplo, quando Golias desafiava o povo de Deus, Saul se acovardou. E houve outros momentos também, houve um outro episódio onde Saul ofereceu sacrifício quando ele foi pressionado pelo povo, sendo que o único que podia fazer isso era o sacerdote. E Saul também não era uma pessoa leal. Ele estava já fazendo planos há algum tempo para matar Davi, mesmo Davi sendo um guerreiro fiel a ele, que estava disposto a dar a própria vida pelo rei, mas Saul desejava tirar a vida de Davi, porque ficou sabendo que Davi seria o próximo rei em seu lugar e ele não queria perder esse posto. Certa vez, Davi chama Jonatas para uma conversa franca e ali Davi abre o coração para Jonatas, o seu grande amigo, e ele diz: olha, Jonatas, eu não fiz nada de mal contra seu pai, mas se eu fiz alguma coisa de ruim contra ele, me mate você mesmo, mas eu não quero cair na mão dele. Veja a confiança que Davi tinha em Jonatas, a lealdade, a franqueza. E Jonatas, ouvindo aquelas palavras, ele disse: não, Davi, você não fez nada de mal. E Jonatas suspeitou que seu pai realmente estivesse tentando tirar a vida de Davi. Então Jonatas propôs ali uma aliança com Davi e Jonatas propôs o seguinte: olha, se meu pai der sinais de que realmente quer te matar, eu vou te avisar. E foi exatamente o que aconteceu. Logo em seguida, Jonatas, ele dá um jeito de comunicar a Davi que o pai dele realmente desejava matá-lo e que por isso Davi precisava fugir. Davi ficou tão grato, mas tão grato a Jonatas que se ajoelhou no chão, eles se abraçaram, depois se beijaram e eles fizeram uma aliança. E mesmo a gente sabe que depois passou algum tempo, Jonatas ele foi para uma batalha, lá ele infelizmente faleceu, mas ele deixou o seu filho. E mesmo depois de Jonatas já ter morrido, Davi permaneceu leal àquele juramento, àquela aliança que ele fez com seu amigo Jonatas, mandando trazer o seu filho, Mefibosete, que havia se tornado paralítico em um momento da sua vida, para morar dentro do palácio com o rei Davi. Então veja, Jonatas, ele foi leal a Davi em sua vida e Davi foi leal a Jonatas em vida e mesmo depois da sua morte também, cuidando da família de Jonatas. Jonatas seria o próximo rei em Israel, no lugar do seu pai. Porém, Jonatas valorizou mais a sua amizade com Davi e por isso ele foi leal a Davi, mesmo sabendo que ele nunca seria o rei em Israel. E Davi também conservou a sua lealdade para sempre com Jonatas. Eu fico imaginando no dia quando esses amigos poderão se reencontrar, lá na vida eterna. Imagina que bênção que vai ser, hein? E essa lealdade só vai continuar. Querido, seja leal aos seus amigos. Se seu amigo fizer alguma coisa errada, seja leal, seja franco, busque ele, converse com ele. Não traia seus amigos, quem sabe por um relacionamento ou por qualquer outra motivação. Não abandone seu amigo também. Valorize seu amigo. Tem um texto bíblico que diz que há amigos que no momento da angústia são mais chegados do que irmãos.
Valorize seu amigo, querido. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa preciosíssima lição que aprendemos hoje sobre a lealdade na amizade. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas leais por Jesus. Amém.